Então, pessoal, continuando o vídeo, né? Eu espero que vocês acessem o site, dêem uma olhada, a turma dos primeiros anos, para entender que a sociologia é uma ciência nova, mas nem tanto. Vocês não tiveram contato, vocês estão no primeiro ano, mas na minha época já existia como ciências sociais, né? As escolas ministravam o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, na década de 80. Então, não é uma coisa, porque muita gente indagam sobre isso, né? Mas sociologia, para que isso daí? Eu já vivo em sociedade, eu já me interajo com os meus amigos, sei da economia. Não, pessoal, isso daí tem estudo sobre isso, né? Não é de hoje, né? É, Apesar de ser uma ciência nova, porque ela não é antiga que nem história, biologia, etc., né? A biologia ela trata com a biologia do organismo, né, dos seres vivos, né? A sociologia também trata do nós, dos seres humanos, mas em sociedade. O que a sociedade causa, né? O que a violência causa, o que a economia causa na vida da gente, né? Isso daí já já várias vezes a sociologia teve curso nas escolas e foi tirada, assim como a filosofia, né? Foi tirada a matéria por razões políticas, né? Porque é óbvio, a sociologia ela trabalha com a sociedade, né? O estudo da sociedade e o estudo da política, a economia também, né? São as principais. Porque a política é que move a vida da gente. Não adianta você querer dizer que não, porque se o Bolsonaro lá fizer uma besteira, você não vai ter emprego, que nem a pandemia agora causou. Então, querendo ou não, a política mexe com a vida da gente, tá? Então, tem estudos sérios sobre isso. Então, eu pediria para vocês darem uma olhadinha lá no meu site, que eu postei no Google Classroom, né? Os iniciadores da sociologia, os primeiros estudiosos da sociologia, tá? Que você vai ver lá que é Max Weber, Emile Durkheim, foi o segundo, Auguste Comte que iniciou o estudo da sociologia, né? Max Weber e Karl Marx, né? Karl Marx foi o que deu a teoria crítica, né? Que deu início a, a, ao socialismo na União Soviética e, consequentemente, o comunismo, tá? Por, por ele achar que os trabalhadores na época eram massacrados, como até hoje, né? O trabalhador sofre, porque muitas vezes ele trabalha muito, né? E, e os empresários, industriários, etc., ficam ricos dependendo do que produzem, né? E o trabalhador recebe aquele salário. Muitas vezes é mandado embora, apesar de ter os direitos hoje em dia que na época não tinha, né? Tudo isso daí. Então assim, pessoal, pediria que vocês dessem uma olhada, né? As turmas de primeiros anos. Como nasceu a sociologia está na primeira página do meu site lá, tá? Ou pode ver também na internet. As pessoas de segundo ano, os alunos de segundo ano, me desculpem, eu pediria que vocês já devem ter conhecimento, né, do óbvio, né, de como nasceu a sociologia. Se não tiver, olhem lá também, né? É bom sempre dar uma volta no tempo, dar uma regressão para poder entender melhor as coisas também. Mas eu pediria que vocês do segundo ano fizessem uma pesquisa sobre Zygmunt Bauman, tá? Foi um filósofo que faleceu ano passado, né? E eles falou sobre modernidade líquida. O que é isso, né? É o que acontece hoje em dia. As pessoas têm pressa, a tecnologia avança, você tem que se colocar no mercado, tudo é fluido, tudo é liquidez, as amizades são liquidez, elas desaparecem hoje, amanhã você tem um novo colega,
as coisas não são mais certas como antigamente. Os compromissos não são mais, as amizades não são mais consequências, né? Hoje as coisas se liquefazem muito fácil, né? É um mal da sociedade hoje moderna, né? Então ele fala lá sobre a sociedade sólida, que você construía relacionamentos sólidos, amizades sólidas, e hoje, né? Eu lembro disso daí porque quando a minha infância a gente era era uma certa amizade que dura praticamente para sempre. Eu tenho amigos até hoje, né? E hoje em dia a gente vê o crescimento da violência, do individualismo, né, da miséria e muitas coisas, né? Então ele fala sobre isso, modernidade líquida. Até os amores, né, se desfazem muito rapidamente. As pessoas parecem que não valem mais nada, né? Então eu pediria que vocês dessem uma olhada. E inclusive vou colocar aqui para vocês aqui checarem, darem uma pesquisada nesse link aqui, ó. Eu vou colocar para vocês, Guia do Estudante, tá? Vamos ver se dá para enxergar aí, ó. Guia do Estudante, tá? Procura lá, Zygmunt Bauman, tá? Guia do Estudante. Dá uma pesquisadinha, tá? E depois vocês só comentem, né? O que vocês acharam? Qual a diferença, né? Da modernidade sólida, né? Dos tempos passados e de hoje, né? O que tem de bom com a modernidade líquida e o que não tem, né? Dá uma olhadinha nessa pesquisa, vocês vão ver que é interessante, tá bom? Então essa é a atividade que eu estou deixando para vocês. A turma de primeiro ano, dá uma olhadinha lá nos 4 filósofos da sociologia, ou pode-se dizer sociólogos, né? Auguste Comte, Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx. Está lá no meu site. Ou vocês podem ver, vocês podem averiguar isso na internet mesmo, tá bom? Porque aí depois eu vou passar para vocês uma outra atividade perguntando sobre isso, né? E as turmas de segundo